para falar um pouco sobre essa advocacia iniciante, sobre a comissão dos advogados iniciantes aqui da subseção da OAB de Medianeira. Então, eu acho que daria para a gente começar falando um pouquinho aí da história de vocês na advocacia, como que é esse início, após vocês terem se formado, como que estão aí as coisas e atualmente como que vocês estão se enxergando. Começar com o Dr. Anderson aí. Não, perfeito, sim. Eu me formei fez 2 anos agora, né? Então, já iniciei no escritório um pouco antes de formar. Então, foi uma experiência muito bacana, muito interessante, assim, porque não tinha nenhuma experiência na graduação de escritório. Eu trabalhei em gabinete de juiz, mas não tinha trabalhado com advogado. Então, tinha uma experiência em direito administrativo, por conta de licitações, por conta de funcionários públicos, mas em escritório, no dia a dia, eu não tinha. E aí, a gente entrou no escritório, o Dr. Cassiano já estava lá no escritório à época também, e foi quando eu tive contato assim, com como é que faz um atendimento com um cliente, como é que a gente faz um peticionamento, que não existe muito, pelo menos onde eu fiz, anteriormente não tinha. Atualmente você está em qual escritório, doutor? Eu atuo hoje no Dr. Edson Costa, eu sou associado lá, do Dr. Cassiano. E você começou lá como estagiário? Estagiário. Que ano você estava ali do curso? Estava já no 10º. Estava no 10º período já. Período. Aí começou o estágio ali. E antes disso você tinha feito estágio ou não? Não, estágio em escritório não. Eu atuava já como em outras áreas, né? Não tinha chegado a atuar direto com direito material ali. Trabalhava ali com licitações mesmo e assessoria. Mas não cheguei a estagiar no escritório. Foi o primeiro contato que eu tive com o tema da faculdade em si. Aí você entrou ali no 10º período, se formou e continuou no mesmo escritório. Isso. Bacana. Já continuamos ali, logo em seguida depois passei na primeira fase da OAB, já logo em seguida na segunda também de primeira, e aí continuei como associado. Você fez a OAB ali no 10º período, então? Depois já. Depois de formado? Depois de formado, porque a gente finalizou em junho, começo de julho ali, e a prova foi só em setembro, outubro, não lembro quando foi a primeira fase, mas foi por ali. E tem a possibilidade de fazer antes de formar? Sim, hoje a prova da OAB ela permite que você faça antes. Você estando no 9º período, você já consegue matricular no 9º período, você já pode fazer a prova da OAB, que é o que acontece aqui com os nossos alunos. Então, a gente vem fazendo uma preparação deles a longo prazo, né? Hoje os nossos alunos, mesmo os de primeiro período, 2º período, eles já começam a fazer os simulados da OAB, que é uma prova longa, né? Uma prova com 80 questões. Então, eles precisam se habituar a esse tipo de prova. Então, mesmo que eles estão nos primeiros períodos e ainda não estudaram toda a matéria, obviamente, né, vão ver ao longo dos 5 anos, eles já começam a se adaptar com o estilo da prova. Uma prova bem longa, envolvendo praticamente todas as matérias aí do direito. Agora, inclusive, a gente teve uma inclusão, né, do direito eleitoral e do direito previdenciário nessa prova, então aumentou o número de disciplinas. São 80 questões, então eles vão se adaptando. A gente tem agora a nossa turma mais antiga, ela fez a prova da OAB pela primeira vez e teve uma aprovação aí de 85%, que é um índice muito alto para quem vai para a segunda fase. Essa mesma prova, a gente teve uma aprovação de 85% e a média nacional de aprovação foi de 23,8%. Então, os índices que a gente tem obtido, que a gente obteve, né, pela primeira vez aí, eles são muito altos comparado à média nacional. Isso porque a gente vem fazendo um trabalho específico para esse tipo de prova. Então, a gente tem os simulados da OAB, a gente tem uma preparação durante as aulas mesmo, as aulas do dia a dia, e a gente tem hoje no núcleo de práticas jurídicas um núcleo de práticas um pouco diferente do que a maioria das universidades tem. Então, a gente tem uma espécie de tutoria ali que fica à disposição do aluno estudar. Então, por isso que muitas vezes acontece isso, não sei se é o caso do Dr. Anderson, mas utilizando aqui como exemplo, do aluno fazer um pouco mais para frente porque ele ainda não viu todo o conteúdo ou não tem aquela segurança. Mas aqui a gente tenta fazer um trabalho já para preparatório, que a maioria das universidades não faz, para facilitar esse acesso do aluno à prova. Então, de 80 questões ele precisa acertar 40, isso é uma construção que ele tem que fazer no dia a dia dele de acadêmico. E são 80 questões objetivas. Primeira fase, sim. A primeira, só para me entender, a primeira e a segunda fase acontecem no mesmo ano? Assim, ó, a primeira fase você faz e depois cerca de 1 mês e meio você faz a segunda fase. E aí, eu até vou perguntar aqui para eles,
A primeira fase, então, é uma prova objetiva com 80 questões, você precisa fazer 40 ou mais para passar para a segunda fase. E a segunda fase é uma peça processual da disciplina que você escolheu, mais 4 questões. Então, por exemplo, se eu escolher direito penal, eu vou fazer uma peça de direito penal e responder 4 questões dissertativas daquela matéria. Entendi. Se eu escolher direito constitucional, sobre direito constitucional. Quais que vocês fizeram, Anderson e Cassiano? Vou começar pelo doutor Cassiano. Eu fiz em direito penal. Direito penal você fez. Faz tempo que você fez já? Faz 1 ano e meio que eu fiz a minha prova da ordem, aproximadamente. E você fez qual, Cassiano? Eu fiz direito administrativo. Direito administrativo, que já era o que você trabalhava. Já. Você já trabalhava com penal, Cassiano? Não trabalhava com penal. Então, vou contar um pouco da minha Isso, história aqui na advocacia. Minha curiosidade pelo direito veio lá da minha adolescência. Eu trabalhei na prefeitura de São Miguel do Iguaçu como jovem aprendiz. Então, lá me trouxe uma certa curiosidade do direito. Após encerrado o ensino médio técnico, ingressei diretamente na faculdade de Direito, mas pelo famoso leque de oportunidades que o direito te proporciona. Então, os primeiro, segundo, terceiro período ali, estava descobrindo ainda o que eu queria. Chegou no 4º período, eu descobri que eu queria carreiras policiais, que eu não queria advogar. E assim foi até o meu sétimo período, mais ou menos. Eu entrei no escritório do Dr. Edson Costa como estagiário, faz uns 5 anos atrás isso. E na rotina do dia a dia, atendimento ao cliente, cumprimento de prazo, processos, isso foi me despertando uma vontade de advogar. Aquela sensação de dever cumprido quando vem uma sentença de procedência, isso tudo te instiga isso a querer advogar, né? Muito comum, né? Porque a gente vê hoje, se fala muito em concurso, até de uns anos para cá, porque o concurso tem as facilidades da estabilidade, é muito difícil para você entrar no concurso público, né? Mas te dá algumas garantias, estabilidade, o salário certo. Mas eu vejo que a gente tem até conversando aqui com o professor Wilson aqui da casa, tudo, e eles vão concordar comigo aqui. Quando o aluno se interessa pela advocacia, ou passa a advogar, ou mesmo a estagiar, a advocacia é uma coisa apaixonante, né? É uma coisa apaixonante, porque você vê o resultado do teu trabalho, o resultado da tua entrega Na vida do teu cliente. na vida do teu cliente e aparecendo para você. Então, claro que também tem as frustrações, mas é uma coisa assim que você consegue mensurar. Então, não é um trabalho cotidiano, não é um trabalho todo dia a mesma coisa. A advocacia te permite ter sonhos maiores, ela te permite ver o teu resultado se materializar, o resultado do teu esforço, do teu trabalho. Então, eu vejo que a maioria das pessoas assim, se apaixona pela advocacia. Isso. E como mesmo que na faculdade não era aluno excelente em processo penal, aquilo sempre me despertou maior interesse. O escritório que eu entrei trabalhar, fazer estágio, era civil, ou administrativo, ou essas áreas. Então não tinha nada de criminal. Então, para fazer o exame da ordem, a segunda fase, eu fiz um cursinho em penal, e foi aí que... Qual cursinho você fez, Cassiano? Eu fiz o cursinho do SEISC, em penal. SEISC, que é um cursinho que está sendo muito utilizado nos últimos anos aí, né? Uma referência muito boa para isso. E daí você optou por fazer penal? Fiz penal, consegui ser aprovado na segunda fase e logo em seguida já comecei a fazer minha pós-graduação, já especialização daí em penal e em processo penal.